Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast das Onças. Segunda é nosso dia e hoje nós temos uma convidada muito especial. E eu vinha caminhando aqui para o estúdio e sempre a gente vai pensando na nossa convidada, a gente vai imaginando o que a gente vai encontrar pela frente, o que a gente vai falar. E antes de eu anunciar a nossa convidada, eu queria falar algumas palavrinhas sobre ela, né? E aí, assim, analisando o trabalho dela, a gente percebe que nos dias de hoje, algo que é voltado para as mulheres, em especial, algo ligado a relacionamentos, é algo que é muito necessário. Você achar o trabalho do outro bacana, interessante, tá, é legal. Mas quando você visualiza a necessidade de um trabalho, a importância dele para nós mulheres, eu acho que a coisa se torna um pouquinho maior. Em razão de relacionamentos, a gente tem visto muitas mulheres se perderem no meio do caminho. E aí, quando eu falo se perderem no meio do caminho, é você assistir cenas até um pouco mais sérias de dependência emocional. Mulheres que são vítimas de golpes, mulheres que são vítimas de violência. Às vezes não violência física, mas a violência psicológica. Quando eu recentemente passei por um procedimento cirúrgico, eu já citei isso algumas vezes. E aí eu fiz um procedimento no nariz e a responsável pela limpeza do meu quarto lá do hospital falou: olha, você fez o procedimento no nariz e tal. Eu expliquei mais ou menos o que tinha sido feito. E ela colocou a mão assim no nariz: eu também tenho que fazer e tal, porque meu nariz é quebrado aqui. E eu inocentemente fui perguntar: mas o que aconteceu? E aí ela informou que tinha sido realmente agressão por parte do ex-marido. E o mais maluco é quando eu fui perguntar, fui estender a conversa, e ela foi falando o seguinte: eu tinha uma dependência emocional muito forte, eu gostava demais, ao ponto de não conseguir me desvencilhar. Então, a nossa convidada hoje tem todo um conteúdo para nos passar. Eu sei que vai ser uma conversa muito importante, não só para mim, que sou fã, admiradora, mas para muitas de nós, né, muitas onças que acompanhamos nosso podcast e que, além de ter um lado, né, voltado para o empoderamento feminino, tem uma questão também social. Então, eu queria que vocês recebessem com muito carinho, com muito amor, com muito acolhimento, Luísa Avono. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra ter espaço para a gente falar de relacionamento, para a gente falar de princípios, de valores, de amor próprio, né? Porque são essas questões que tiram a gente desse lugar de dependência emocional, de aceitar pouco e de estar em relacionamento ruim, né? Então, Seja obrigada pelo bem-vinda. convite. Você é Obrigada. muito necessário. O seu trabalho é um trabalho que ele tem, acho que, um fator social muito forte. A gente tem acompanhado algumas situações, então a gente partiu de uma situação da mulher muito submissa, muito omissa, muito. E eu falo sempre isso, que eu escutava muito na minha casa. As decisões eram todas tomadas pelo meu pai. Vai ver com seu pai, se ele deixar, ou então, ó, quando o seu pai chegar e a mulher não se posicionava, mas eu acho que isso é uma herança cultural. Mas aí hoje a gente tem situações meio que malucas, assim, daquela para se impor, a mulher acaba, né, às vezes ultrapassando alguns limites básicos, né, de ética, de honestidade, até com ela própria, né? E a É, gente nota que muitas fazem coisas que não querem fazer, mas fazem porque precisam de um relacionamento, porque querem agradar um homem. E a coisa tá complicada, Luísa. tá. Eu também vejo ali, né, no meu Instagram, no meu trabalho com as minhas alunas, eu vejo histórias tristes, histórias que eu não gostaria de estar lendo, né? Situações que mulheres estão vivenciando e que pode ser diferente. Pode ser diferente. Se a gente começa a se posicionar com leveza e principalmente sendo fiel a nós mesmas, né? A nossa essência, aos nossos princípios, aos nossos valores, a gente pode viver histórias diferentes. Então, esse é sempre o meu convite, cara. Seja fiel a você, aos seus valores. Vamos mudar essa história. E assim, Luísa, aqui o nosso público, esse podcast, ele vem de um projeto chamado Somos Todas Onças. O Somos Todas Onças é um projeto, basicamente, o meu público é 80%, 90% de mulheres. E mulheres, assim, muitas mães solos, mulheres divorciadas já com uma certa idade. Então, se você pegar ali o meu Instagram, ele está numa média de 35 a 40 anos, de mulheres que já passaram por um relacionamento difícil, algumas vítimas mesmo de algumas violências, mas que mantêm isso até num certo. Algumas são as que sustentam a casa, né? E É. acabam, por mais maluco, além delas sustentarem a casa, elas são vítimas
de algum tipo de... É assim, quando eu falo abuso, não necessariamente aquele abuso mais violento, mas aquela situação de dentro de casa, dela... Piadinha, Isso, humilhação, exatamente. desdém, Desdém, deboche, diminuir a pessoa, desfazer. né? Então, tudo isso a gente vivencia. E tem uma explicação, existe um porquê disso acontecer, não justifica, explica, mas não justifica. E a gente precisa mudar essa história. Talvez a gente seja a pontinha do iceberg que vai transformar isso para as próximas gerações. Então, esse é meu convite para as mulheres. Olha para sua história. Faça diferente agora. Você é exemplo e inspiração para outras pessoas, jovens que estão vindo aí, né? Às vezes os filhos, às vezes afilhados, às vezes, sei lá, alunos, os filhos das amigas, né? A gente é exemplo o tempo todo. Nossa. Então, a gente pode fazer diferente e mostrar que pode ser diferente. Existem muitas histórias tristes, difíceis, de abuso, de agressão física, agressão emocional, psicológica, né? Mas estão começando a existir muitas histórias bonitas, famílias sendo formadas, com conversa, com comunicação, com respeito, com admiração, com apoio, para a gente voar junto. Essas histórias existem, a gente tem o quadro no Instagram que é o É Possível, e ali a gente conta essas histórias, né? De pessoas que estão fazendo diferente e que tiveram também, às vezes, um passado triste, Dolorido. com histórias ruins do passado, mas fazendo diferente para o futuro. É possível. Para uma mulher mais velha, eu não gosto de usar, eu falo assim, mais experiente. Porque mais velho, velhice, juventude é tão relativo hoje em dia, né? Se meu pai com 73 anos ouvir um trem desse, ele fala, não sei de quem você tá falando. De mim não é. Que não é. E assim, eu percebi das poucas... E eu, não, obviamente, não tenho nem propriedade, às vezes, para dar um conselho, às vezes, para falar, que eu acho que tudo isso parte do conhecimento, do estudo. Mas eu escuto muito, como eu sou mãe solo, eu recebo muito das minhas alunas, que eu sou professora. Mas eu sou mãe solo e eu não sei como me relacionar mais. Eu não sei, mas eu tive alguns problemas quando eu decidi ser mãe solo, porque eu imaginava que homem vai querer uma mulher com filho. Mas gente, eu que tenho homem tanta que história vai... de alunas com filhos e que estão num relacionamento incrível. Incrível. E é nessa que muitas se submetem a qualquer coisa. Porque, tipo, ele quis, ele aceitou, me aceitou aqui com esse filho. Ou, às vezes, não saber lidar, não saber voltar a conversar, a paquerar, sei lá. O que você pode falar, assim, para nós, né? Porque eu me incluo também nesse grupo. Então, o que acontece é o seguinte, a gente sempre vai ter um porquê ele não me quer. Porque eu tenho filho, porque eu moro numa cidade pequena, porque eu tenho tantos anos, porque eu moro com meus pais, porque eu não moro com meus pais, porque eu já fui casada, porque minha mãe tá doente, porque eu trabalho muito, porque eu viajo trabalhando, porque eu não viajo trabalhando, porque eu não trabalho. Então, a gente sempre vai ter um porquê ele não me quer. Mas isso é tudo da nossa cabeça. Sabe por quê? Se a gente fizer uma listinha da mulher poderosa que a gente é, da contribuição que a gente é para o mundo, se a gente colocar nessa listinha que a gente está buscando a nossa evolução, que a gente está estudando o autoconhecimento, que a gente está aqui ouvindo esse podcast, absorvendo esses conhecimentos, mudando a nossa mentalidade, que a gente está o quê? No Instagram acompanhando profissionais que a gente gosta, que a gente valoriza e que aquele conteúdo transforma nosso dia, que eu estou fazendo atividade física, que eu estou buscando leveza, positividade, que eu estou buscando a Deus. E se eu começo a fazer essa listinha, eu falo, caramba, eu sou uma grande contribuição para a vida de alguém. Em paralelo a isso, além de ter 2 braços, ter uma cabeça, ter uns cabelos saindo aqui da cabeça, eu tenho um filho, ou 2 ou 3. Eu tenho uma aluna, a Soraya, ela tinha 3 filhas, continua tendo as 3 filhas, mas as 3 filhas, na época que ela se separou e que ela conheceu o André, que hoje é o marido dela, eles são há 3 anos juntos, ela tinha 3 filhas e as 2 pequenas são gêmeas e tinham 4 anos. 4 anos as gêmeas, assim, basicamente. né? Então, bem novas. E aí, ela começou com essa mentalidade, primeiro que ela teve uma fase ali de, sou jovem, vamos lá. E ela falou, opa, peraí, depois dos 30 o negócio já, né? A gente já não tem, tem esse momento, né? Tem a gente aos 20 anos, que bastou a gente dar uma mexidinha aqui no cabelo, ó, um sorrisinho, pá, tem alguém olhando, tem alguém pedindo o telefone. Depois de uma certa idade, isso já começa a mudar. E a gente sente, sim, necessidade de ter uma estratégia, de ter um papo mais interessante, de ter algo para apresentar, umas cartinhas para apresentar nesse jogo.
Soraya, então, foi pra vida e falou, parece que as pessoas que eu tô conhecendo não tá rolando. Não querem relacionamento, os homens não querem compromisso. E aí a gente cai naquele lugar de ninguém quer. Nenhum homem quer, né? E aí ela me encontrou sei lá, no Instagram, YouTube e tal. E ela falou assim, uai, quer dizer que tem uma forma de fazer? Dá pra fazer diferente? Tem estratégia pra relacionamento? Porque uma coisa que eu falo muito é que a gente tem estratégia pra tudo. A gente tem estratégia pra lista do supermercado, gente. A gente tem estratégia pra pedir aumento pro chefe, pra chegar no corpo que a gente quer, pra comprar aquele sapato que não tá cabendo no orçamento. Mas eu quero. E eu tenho uma estratégia para aquilo. A gente tem estratégia para comprar o carro, para alugar um imóvel, para trazer uma mudança para a vida. A gente tem estratégia porque a gente quer. Mas a gente não aprendeu na vida amorosa a ter estratégia. Na vida amorosa, a gente aprendeu a esperar. Porque é papel do homem. É ele que aborda, é ele que pede o telefone, é ele que convida para sair. E é ele que convida para o próximo encontro. E com essa situação, a gente adotou uma postura passiva. Apesar da gente ser completamente proativa em todas as outras áreas. Ai, que tapa na cara, Luísa, chega. A gente correu atrás de tudo. Que e a gente se deu conta identifica de tudo. exatamente com tudo que você está falando. Caramba, eu tomo a frente de tudo que eu tenho para resolver. Mas eu não tomo a frente quando se trata de relacionamento. De relacionamento, porque a gente aprendeu que a gente tem que esperar. E, de fato, era assim no passado. Se a gente pensar nos idos de 1900, e mais ou menos, tá? Porque mesmo nos idos de 1900, o que as mulheres faziam quando elas viam um homem interessante, aquele mister, aquele senhor, aquele gentleman? O que ela fazia? Ela deixava cair o lenço. E aí o cara falava, senhorita, esse lenço é seu? Ela, coisa, não caiu meu lenço, olha, mas pois não, o senhor tá indo onde mesmo, né? Então, e dali elas começavam uma conversa. Então, é mais ou menos, né, que essa coisa de que a mulher não tinha tanta atitude, tinha alguma sim, né? Então, mas de fato, é uma mudança muito grande aquela mulher para a mulher de hoje. E aí a gente volta na Soraya, que tá ali, me encontra no Instagram e fala, opa, eu posso ser estratégica nessa área. Porque, o que ela identificou naquela hora? Eu saí de um casamento, eu me virei, eu não estava trabalhando, eu arrumei eu tenho um estúdio agora ela trabalha com estética, né? Agora eu tenho meu estúdio e eu dei conta disso. Eu cuido dessas 3 crianças, eu não vou conseguir um relacionamento. Vou. Então, é parte da decisão, porque o sapato que a gente compra, mesmo quando o orçamento está apertado, o carro que a gente troca, mesmo quando não era o momento, o aumento no salário que a gente consegue com o chefe por causa daquela nossa conversa persuasiva, isso acontece não necessariamente no melhor cenário, no melhor dia, na melhor fase da minha vida. Isso acontece quando eu decido. Talvez você for esperar o melhor momento para as coisas acontecerem. Esse dia pode não chegar Eu tô lá nunca. sentada na minha cama até agora. Eu tô impressionada. Então, ela ali identifica que, opa, eu posso decidir, eu posso escolher isso aqui, e eu escolho. E assim ela fez. Fez o curso bonitinho, tal. Começou a conversar com umas pessoas no aplicativo de relacionamento, porque eu ensino a usar com estratégia, senão vira uma fonte de frustração e desespero. E aí, ela conheceu, então, o André. E no primeiro encontro, ela falou, no primeiro ou segundo encontro, não, nas primeiras conversas, acho que mesmo antes do encontro, que ela tinha essas 3 filhas. E ele falou, ótimo. Como se ela estivesse contando, então, eu tenho 2 olhos, uma boca, 2 orelhas. E ele falou, então, existem esses homens que vão falar, ótimo, ok. E existem aqueles homens que vão falar assim, olha, legal, foi um prazer te conhecer, mas para mim não faz sentido. E tá tudo bem. E é bacana já deixar as coisas esclarecidas, né? Para você não criar uma expectativa que às vezes não... Princípio e valor vem em primeiro lugar, depois o resto. E aí você aproveitou e tocou num ponto interessante. A minha irmã mais nova, inclusive, casou agora em janeiro com um rapaz que ela conheceu também num aplicativo de relacionamentos que criaram, tipo assim, até piada, meme, tal, porque a ideia que se dá é que ali não tem nada que preste, nada que vai te Eu sou a maior defensora de aplicativos. Aplicativos funcionam desde que você tenha estratégia. Por quê? Porque aplicativo tem um monte de gente. É cardápio? É cardápio. Tem um monte de gente disponível que você fica passando as páginas do cardápio. Imagina você, cara, naquela pizzaria que tem 180 sabores de pizza. Você passa aquele negócio e fala, ai meu Deus, qual que eu quero? Tanto faz, qualquer um. Aplicativo é assim. Desde que
Desde que você seja aquela fotinho do cardápio. Não tem aquela foto que chama atenção, que você fala, ô moço, eu quero esse prato aqui. Não, esse prato tá bonito demais. O que é isso aqui? Você nem sabe o que é. Mas existe um... E aquele prato se destaca no 180 do cardápio de pizza, não é? Assim é no aplicativo. O aplicativo, as pessoas, são só mais uma ali dentro. Eu, você, a fulana, a beltrana, é só mais uma. A não ser que a primeira frase que eu coloco ali seja impactante. A não ser que a minha foto se destaque. Porque a primeira coisa que esse cara vai pensar é, essa é diferente. E aí, a atenção se volta ali. Estratégia. Estratégia. Me fala alguma coisa dessa vida que não é estratégia, gente. Porque a gente faz planejamento, pra tudo. Pra tudo. Mas quando fala em relacionamento, você fica esperando a sorte bater na sua porta ou as coisas acontecerem. Eu tenho uma certa dificuldade de, às vezes, conversar. Eu tenho ainda aquele posicionamento de você esperar a coisa vir. Às vezes você até se interessa por alguém, mas... se acontecer bem, se não é porque o destino não quer, não é pra ser. Não era pra ser, porque o que é meu tá guardado. É. E se não aconteceu, é porque não era, é porque Deus não quis. Exatamente. Agora me conta, você é mãe, certo? Você quer que seu filho, ele te pede alguma coisa e você fala assim, não vou dar? Só de pirraça. Você imagina Deus fazendo isso com a gente? Você imagina ele olhando pra nós, como filha dele, a filhinha, a tchutchuquinha, e ele fala assim, quer relacionamento, mas eu não vou dar, porque vai sofrer, vai passar perrengue. Você acha mesmo que Deus tá fazendo um troço desse? Não tá, cara. O propósito de Deus é família. É família. É família com base sólida. Porque é assim que os valores ficam fortalecidos. É assim que a base é fortalecida. A base é família. E é isso que Deus quer. Então, quando você encontra um cara e fala, é que Deus não quis, isso é autossabotagem, cara. Isso é falta de vergonha na cara. Isso é falta de vergonha na cara. E aí, eu entendo quando as mulheres falam assim, mas eu não quero ter que abordar um homem. Eu não quero chegar nele e falar assim, você é lindo, gato, me passa seu telefone, eu quero te dar um beijo na boca. E nem recomendo que o faça, porque afinal esse é papel dos homens. Nem dessa forma, né? Óbvio. Mas a gente precisa deixar os homens fazerem o papel deles. A gente vai continuar deixando os homens serem homens e fazerem o papel deles. Agora, que a gente pode continuar jogando aquele lencinho e, era o meu lenço, que coisa, não. Mas a propósito, você fica ótimo de vermelho. Porque a gente falou que você fica bem de vermelho. E eu posso, a partir daquilo, abrir, é o que eu chamo da técnica da frechinha da porta. Eu abro só uma frechinha da porta. O homem que quer, ele entra. Mas o que está acontecendo hoje? Com esse falso empoderamento, com esse empoderamento também não fala nada, né? A palavra empoderamento, ela não fala nada. Porque sai pelada na rua empoderamento, ganhar mais do que um homem empoderamento. O que é empoderamento? Eu confesso que eu já perdi o ponto de referência do que seria o empoderamento. Até porque a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação, que às vezes as mulheres se propõem a fazer coisas totalmente malucas e a justificativa é essa, porque eu sou uma mulher empoderada. Mas aí você percebe que ela está se maltratando, que no fundo aquilo ali agride. Ela não está feliz. Ela não está Ela não está feliz. Uma exposição, eu já não tenho essa referência mais do que é empoderamento. Pois é. E aí, com a justificativa desse falso empoderamento, eu fico com todo mundo, eu pego todo mundo, eu beijo na boca. Eu não sei nem o que eu tô fazendo mais. Aí eu falo pro cara, aí o cara fala assim pra mim, mas calma, vamos deixar rolar, porque as coisas acontecem. Ela fala, não, mas eu nem quero nada sério. Doida pra namorar. Você tocou no ponto crucial de não falar o que quer. Aí eu te pergunto o seguinte, isso é honesto? De jeito. Ela tá sendo honesta com ela mesma? Ela tá sendo fiel a ela? Como se começa uma relação saudável, com base sólida, se essa mulher não é fiel ao que ela deseja, cara? Não tem como. Não tem como. E outra, uma pergunta que eu queria muito fazer. Porque, inclusive, foi feita até uma música falando sobre essa orientação. Porque é interessante que você dê uma sumida. Pelo amor E aí de Deus. você começa a se relacionar e aí você some que ele vem atrás. Some que ele vem atrás. Ô, gente, olha o tipo de relação que eu tô construindo. Pro outro me querer, eu tenho que estar longe dele.
Que diabo de relação é essa que eu tô construindo? Funciona? Funciona. Funciona. Só que é uma relação de gato e rato. Não Vai é uma ficar relação de sempre. conexão. É uma relação de jogo. Jogo não é sustentável. Imagina você casado e tendo que fazer uma viagem com as suas amigas só pro cara ficar com ciúme e ele sentir Nossa. sua falta. É. Que loucura, se E for aí parar você pra tá, pensar. aí você viajou, porque afinal funciona. Aí você só que na verdade, você tá lá triste e consultando o seu celular para ver se ele já mandou uma mensagem, para ver se ele olhou os seus stories. Faz sentido isso na sua cabeça? Porque para mim faz zero sentido. E é horrível essa... Eu chamo até de uma prisão, porque você fica ali Prisão. presa àquilo ali. Você não se dispõe, você não se abre para outra coisa. Que você tá... E rede social é um negócio... Tudo que você Absurdo. faz com um homem e aquilo te gera ansiedade, dedinhos nervosos, pensando, ele já viu? Ele já olhou? Tá errado, cara. Para essa meleca. Para, Eu isso tô não é amando saudável. essa sinceridade, essa... No meu ponto de Esse- vista, o que eu ensino para as mulheres é o seguinte: você vai sair com um cara, você conheceu esse cara, primeiro, avalie se esse homem tem caráter, potencial e vontade. Não faz sentido continuar uma Anota aí, Jô, conversa. caráter, potencial e vontade. Caráter, a gente tá falando de valores e princípios. Potencial, ninguém tá pronto, ninguém é perfeito. A gente pode sempre evoluir. Tem aqueles que têm potencial para e tem aqueles que nem têm potencial. E vontade de ter um relacionamento. Não adianta você sair 1, 2, 3 vezes. 1 ano, 8 anos. Eu Meu tenho uma Deus. mentorada que ela tava enrolada há 8 anos. Enrolada é assim. Eles se falavam, e daqui a pouco, nananã, e daqui a pouco sai, e daqui a pouco ele começa a namorar outra pessoa, e daqui a pouco ela começa a namorar outra pessoa, e daqui a pouco eles saem de novo, e daqui a pouco... Meu 8 Deus. anos. E aí, o que acontece? Ah, Luísa, mas ela tava de boa, vivendo a vida dela. Pergunta se ela tá feliz. Ela não estava feliz. Ela não estava feliz. Ela estava presa no passado. Não existe construir futuro presa sentado no banquinho do passado. Ninguém constrói futuro no passado. Nossa. Ninguém. E aí, a gente fez um trabalho. Ela fez parte da minha mentoria. A gente fez um trabalho de 6 meses. E, sei lá, com 2, 3 meses, ela já estava namorando um cara e falando assim, Luísa, eu não acreditava mais que é possível. Tanto é que ela nem fez o meu curso. Ela falou, eu nem fiz curso de relacionamento. Eu vim direto pra mentoria porque aqui a gente vai falar de outras coisas. Esse negócio de relacionamento não vai dar certo pra mim, não é pra mim mesma. Eu já Nossa, desisti. Eu tava descrente total. Totalmente descrente. E aí, ela me contando, Luísa, existe a minha vida antes e depois da mentoria. Porque eu entendi que existe uma forma que a gente pode fazer diferente, que a gente pode se posicionar, que a gente pode conversar e que, principalmente, a gente pode avaliar tudo isso num cara, ler os sinais que o cara tá dando. Então, quando ela conheceu esse cara, ela falou pra ele, olha, mas eu tô buscando um relacionamento. Que momento de vida que você tá? Porque você me falou que você acabou de separar. E ele falou, separei, mas eu tô pronto. E aí tem outra. Então, são várias crenças que a gente tem, né? Um homem que acabou de separar não quer um relacionamento. Depende, você perguntou pra ele. Mas as pessoas não perguntam, elas não conversam. Ai, cuspi, desculpa. As pessoas não perguntam, elas não conversam, elas não alinham expectativas, entende? É muito direto. O que você fala é extremamente direto. E a gente não tem como uma mulher não se identificar diante do que você fala, porque a ideia de não, tá tudo bem, eu também não quero um relacionamento, mesmo querendo, é pelo medo, porque a ideia que se faz é que Medo um de homem perder. não vai querer um relacionamento sério. Se eu falar, ele vai sumir. Exatamente. E Mas vai! Gente, eles vão. Aqueles que não querem vão mesmo. E é isso que a gente quer. A gente quer tirar da nossa vida os obstáculos, as pessoas que não querem, os homens que não querem relacionamento. Então, quanto mais eu for honesta com o que eu quero, com quem eu sou, mais fácil e rápido eu atraio a pessoa certa. Eu sempre falo que às vezes você se prende a certas coisas e não deixa outras aparecerem. Fica tanto atrás de uma pessoa insistindo em alguém que já deu várias... Só não te disse na sua cara, não te quero. Às vezes já disse. Já disse não é também. possível. Já disse. E a pessoa mesmo assim... Porque o cara fala assim, olha, eu não quero relacionamento. Mas ele continua procurando. Aí ela fala assim, mas como que ele não quer relacionamento? Se ele me procura é porque ele quer sim. Então, na cabeça da mulher, muitas vezes funciona assim, ó. Se ele não quisesse relacionamento, ele nem me procurava. Mas se ele só quer sexo, ele faz o quê? Só vai te procurar. Ele vai procurar. Mas, Luiz, ele me tratou tão bem, ele pagou a conta do restaurante, ele abriu a porta do carro. Como que ele não quer relacionamento? Então, se ele quer só sexo, ele tinha que te bater? Ele não ia pagar a conta do restaurante? Gente... Não tem
tem lógica. O homem que quer uma noite casual com você, umas ficadas, só de vez em quando, só na carência dele, ele tem que te tratar muito bem, maravilhosamente bem, do mesmo jeito. É óbvio. Mas ela espera que o homem que não quer um relacionamento, que quer só algo casual, vai tratá-la mal. Não vai. Não Quer vai. dizer, não deveria. Não Na maioria deveria. das vezes, acredito que não, né? Porque ele quer aquele momento. Porque ele também é educado, porque ele também tem noção, porque ele não é um idiota, porque ele não é, né? Quer dizer, a gente não tô colocando aqui psicopata, Sim, nada sim. disso. Eu tô falando de homens normais. Os homens normais, eles tratam bem uma mulher, ponto. Mesmo que seja uma colega de trabalho, ou né, uma parceira casual, ou uma namorada. Ele trata bem mulheres, ponto. Luísa, eu escutei uma vez uma frase que ela chega assim, eu achei ela um pouco forte, mas que falava assim, que muitas vezes a gente que bota o cabresto nas nossas costas para alguém puxar. Porque a gente tem os sinais, a gente ouve, a gente tá vendo, mas a gente não quer entender aquilo ali. Na verdade, você ouve o que você quer ouvir, você vê o que você quer ver. É. E, assim, ausências, a pessoa que some, que não te liga, que não te procura. E eu falo que, pra mim, a pior espécie de homem, assim, é aquele que... E eu me deparei isso recentemente. E aí eu tava, já tem um tempinho, me envolvendo com uma pessoa que, legal, ficava ali e depois sumia. Um mês depois, sumida. Mas quando ele cadê você? reaparecia, o que você fazia? Pronto. Você tava ali. Eu tava ali. Você E tava aí, ali. sumida, mas você me deixou, você me esqueceu. E é tão maluco isso, porque ele falava... Ele você me falava esque- isso? Falava. E eu falei, essa é a pior espécie de ser humano, porque aí você fala, eita, é mesmo, eu não liguei, né? Eita, eu não procurei, né? Talvez se eu tivesse procurado, Ele não estaria teria aqui, sumido. ele não teria sumido. Porque a culpa é minha. A mulher aprendeu que a culpa é dela. O relacionamento, ela precisa agradar o homem. E se não deu certo, ela tinha que ter feito mais um pouquinho. A gente aprendeu isso. De alguma forma, isso ficou introjetado na gente. Pelas referências que a gente tem ao nosso redor, familiares, mãe, tias, as nossas avós, sei lá que referência é essa, novela, a gente introjetou isso. E o meu convite é olhar diferente para relacionamento. É uma troca, são duas pessoas, não tem melhor, não tem pior, não tem mais, não tem menos. Tirar o cara do pedestal, colocar você no pedestal, entender que você é uma grande contribuição na vida de alguém. Não me sinto uma grande contribuição, então seja. Então vai trabalhar para ser. E aí talvez seja um problema mais dela, de autoestima. Autoestima, insegurança. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma mulher, porque no Instagram, nos stories, sempre vem a questão. Mas e o que a gente... mas isso você não está incluindo os... como é que chama? Narcisista. Mas aí os narcisistas... mas com Isso os apareceu numa narcisistas... pergunta que eu lancei hoje. Eu falo, cara, para de focar no rótulo. O narcisista não se encaixa nos critérios de uma mulher que tem valores e princípios e prioridades bem definidos. Não se encaixa. E aí uma das minhas seguidoras mandou assim, Luísa, mas ele tem uma máscara, ele usa a máscara. Eu falei, você tá falando de quanto? Porque eu acabei de sair de um relacionamento e tal. Eu falei, você tá falando de quanto tempo? Essa máscara não dura muito tempo. E outra coisa, então tem vários sinais. Por exemplo, o narcisista, ele faz as coisas nos termos dele. Na hora que você fala assim, vamos no jantar com os meus amigos, ou nesse dia que eu posso... aí ele pode um dia, no terceiro ele já tá falando mal dos seus amigos. No quarto, e de uma forma muito sutil. E, gente... então, Luísa, é sutil, mas peraí, esse aqui é o convite. Quando você tem critérios claros, você tem uma listinha, na sua listinha tá lá, não cabe falar dos meus amigos. Sutil ou não sutil? Não cabe falar dos meus amigos. Tá na sua lista. É só ler a lista. É só ler a lista. Mas cadê essa lista? A maioria de nós nunca fez, nunca se propôs a Eu fazer. nunca fiz e eu vou sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é a minha lista. E o que tem que estar nessa lista? Em primeiro lugar, eu gosto de quem eu sou ao lado dele. Eu quero alguém para construir sonhos. Se eu quero alguém para construir sonhos, quando você fala assim, nossa, sabe que meu sonho é conhecer? Bora. Eu tenho uma aluna que ela fala assim, Luísa, fui contar para minhas primas que eu tô namorando um cara que eu contei para ele que meu sonho é pra bora. E que eu falei para ele, se você não puder ir, tudo bem, eu vou. E que ele falou, nossa, ótimo, se eu não puder ir, acho que você tem que ir mesmo, porque é maravilhoso, tal. E elas falaram, nossa, que absurdo, mas como assim que o cara não vai? Como assim que ele falou? E ela falou assim, mas eu aprendi isso com você e agora eu tô confusa. E eu falei, é isso. É falar pro cara, meu sonho é ir pra bora. O que esse cara faz com o seu sonho? Bora.
Ah, não. Pega o dinheiro de Bora Bora e compra uma lancha. Não, imagina, Bora Bora você vai gastar 50 mil reais. Sei lá quantos mil reais. Não, isso aí não dá. Tá na lista. Um cara que apoia seus sonhos, ele não faz esse tipo de comentário. É um balde de água fria na Você cabeça. entende? Então, Desfez daquilo que para você seria importante. é só olhar para os critérios. E aí, Luísa, então a gente vai eliminar todo mundo dessa lista. É por isso que eu falo do cara ter potencial. Porque se eu sei o que eu quero, se eu sei o que é importante para mim, o que eu não abro mão, o que é inegociável, se esse cara ele dá uma deslizada, eu posso convidar ele para perceber o que ele falou. Vem cá, mas você percebeu que eu tô te contando sobre o meu sonho? Eu tô te falando do meu sonho. Tipo, você deu uma E aí, sacudida. é a hora do cara falar assim, nossa, puta, mandei muito mal, né? Nossa, eu joguei... Nossa, desculpa, mandei mal. Foi mal. Você tem razão. Esse é o cara que tem potencial. E o que não tem? Não, mas eu tô te colocando na realidade, né? Eu tô te colocando na realidade. Você tá me trazendo que seu sonho é um sonho de 100 mil reais, eu tô te colocando na casinha. Presta atenção. E outra, eu não vou poder ir com você? Você vai sozinha? Com quem que você vai? Isso a gente vê demais. Você Meu tá Deus entendendo? do Então, céu. os homens dão sinais o tempo todo. A gente precisa sair do castelinho da princesa de 15 anos, porque nós não temos mais 15 anos, parar de supervalorizar e romantizar atitudes. Eu tenho uma outra aluna que ela fala assim, Luísa, você estava em Nova York, Luísa, Nova York. Vou entrar nessa cafeteria, aí esse homem, loiro, branco, maravilhoso, olho claro, ele abre a porta para mim. Eu falei, gente, posso casar com esse cara, porque esse cara vai cuidar de mim, ele vai me proteger. Então, olha a supervalorização, olha a romantização. E eles começaram a se falar, ele é um americano, tudo, ela voltou pro Brasil, eles começaram a se falar, trocaram videochamadas e aquela coisa toda e marcaram um encontro no meio do caminho, num país da América Central. E ela descobre o quê? Que esse cara é um grande psicopata e começou, pega um vinho pra mim, e ela falou assim, vou ligar lá embaixo. Não, eu quero que você desça lá embaixo e pegue o vinho. Ela, mas se a gente liga na porta, eu quero que você vá agora. E Nossa aí, Senhora. dali começou. 15 dias de tortura até ela conseguir voltar pro Brasil. Doido. Então, por quê? E de onde? Porque um homem que abriu a porta do restaurante pra mim, ele pode cuidar de mim. Ele é um homem bom. Você fantasiou um negócio assim. Então, Por uma atitude, já fez toda uma... isso é muito normal, porque a gente aprendeu a valorizar o homem que abre a porta do carro. O que isso significa, gente? Desde quando abrir a porta do carro, tá pagando as contas, resolvendo o problema do apartamento, limpando cocô de cachorro no chão? O que a gente precisa dentro do relacionamento é outra coisa. A gente precisa de caráter, a gente precisa de honestidade, a gente precisa de parceria incondicional, a gente precisa de uma comunicação aberta. A gente precisa juntar o dinheiro, as finanças. É isso que a gente precisa. Quando eu chego pro cara e falo assim, nossa senhora, meu celular acabou a bateria. Deixa eu ligar pra minha mãe rapidão. O que ele faz? O que ele faz com o celular dele? Ah, não posso... a grande maioria vai... Caiu o celular. Olha quantas coisas a gente pode fazer para avaliar um detalhezinho. Mas, Luísa, deixa eu te perguntar. Por que tanto medo a mulher tem de desagradar os homens? A ponto de... Ela nem tem nenhuma relação com ele ainda. Ela nem começou nada. Mas ela já tem medo de expor o que ela quer, porque aquilo pode afastar ele. Falta que de amor loucura próprio. Esse medo de... Ah, mas eu gostei tanto desse cara, ele é tão bonito, ele é tão simpático. Quer dizer, se eu falar a verdade pra ele, ele vai... Eu vou perder esse Eu cara. vou perder. De onde Tem sai duas esse coisas medo? muito fortes. A primeira é baixa autoestima. Nós somos um país, uma sociedade, uma geração de baixa autoestima. Nós não fomos estimulados pelos nossos pais, nós não crescemos com todo o suporte, apoio, palminhas. A gente não cresceu assim. A gente cresceu sendo castigado pelo erro, falando que a gente não fez mais do que obrigação ao tirar 10, né? Se a gente quebrou o copo, sai daqui, menino. Né? Criança não era gente. Criança não era gente. Né? Hoje em dia começa a se falar de respeitar uma criança como se respeita um adulto. Mas eu cresci com a ideia de filho meu não tem vontade. Criança não tem vontade. Criança cala a boca e aceita. Exatamente. Eu cresci pensando que quando eu tivesse filho eu faria isso. Então, porque a gente foi criado assim. Então, autoestima, ou você correu atrás e agora você tem... ou você tá lascado, porque da infância dificilmente veio.
Maioria de nós, esse é um ponto. Segundo ponto, a sociedade botou na gente, as mulheres colocam o inimigo como sendo o homem. Você mesmo trouxe aqui, senhorita, que eu vou te dar um beliscão aqui no final, a pior espécie. A gente tem que parar de tratar dessa forma. É um ser humano, tem vários problemáticos, assim como tem várias problemáticas mulheres também, né? Então, o inimigo não é o homem. Agora, a sociedade cobra da gente. E aí, não vai casar quando? Mas e aí, desse jeito? Ah, mas você tá exigente demais. Assim, você vai ficar sozinha. Nossa, eu vi isso tantas vezes. Meu Deus do céu. Então, essa pressão da sociedade faz com que a gente se sinta o quê? Fracassada. Eu não sou boa o suficiente. Eu tenho um emprego incrível, eu tenho um filho maravilhoso, eu moro num lugar legal, mas eu não me sinto realizada. Eu sou fracassada. E a gente começa o quê? A não ir mais no evento da família, a dar desculpa pros jantares dos amigos. Já porque você não fiz quer isso ser a única também. solteira. Você não quer ser a única que Exatamente. tá sozinha ali. E em algumas situações, hoje nem tanto, mas há um tempo atrás, em locais, eventos que eu sabia que teria muitos casais, eu comecei a não ir por não ter um homem, né, me fazendo companhia. E por imaginar que talvez aquelas pessoas pensariam, olha aí, ó, veio, Coitada. Aí, coitada, tá aí sozinha de novo. Aí de você novo. começa a não sair mais, a não ir. E a gente pensa mesmo, até as próprias mulheres pensam E mesmo. aí você vê, e é meio muito maluco, essa cobrança que a gente tem sobre ter alguém, e aí começa. Qualquer um que vier, o que aparecer, eu tô aceitando. Pelo menos eu não tô mais vivendo aquela situação. Exatamente. Pelo menos. Ai, que eu- horror. E a gente aceita pouco. E a gente entra em relacionamento ruim. E às vezes com consequências, né? Assim, mulheres que são vítimas de golpes, de aproveitadores. Aí eu digo, O seu parceiro é a decisão mais importante que você vai ter na vida. Na vida. Mesmo que você não decida não ter filhos. É a decisão mais importante. Porque esse cara, ele vai deixar rastro pro resto. pro resto da vida. Emocional, financeiro, positivo ou negativo. Então, ele te ajuda a crescer, faturar, ganhar mais dinheiro e a gente vai voar junto. Tem reflexo positivo. E ele te coloca pra cima, e ele te apoia, e ele valoriza as coisas em que você é boa, e ele te exalta, e ele te apresenta para outras pessoas, né? Rastro positivo. Ou esse cara vai te dar o golpe, ele vai te tirar o seu dinheiro, ele vai tirar a sua paz, ele vai tirar a sua autoestima, ele vai tirar Nossa. seu brilho. É Ele vai. desesperador. Então, é a decisão mais importante da vida da mulher Meu e ela Deus. negligencia. Uhum. Ela faz de qualquer jeito. O que vier tá bom. Não, tá bom. Vai melhorar. E acreditando e se colocando muitas vezes como uma salvadora desse cara. Mas eu vou ajudar. Uhum. Mas é porque nesse momento. É porque Que ele não tá a outra bem. não É era. porque a outra não é. Não faria. Eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou salvar. Mas eu entendo o que ele tá passando. E aí se coloca como psicóloga, como gerente de banco, como mãe do cara, como. Meu Deus. Nada disso Que- é o papel de uma mulher ao lado de um homem. Quer dizer, todos esses papéis existirão, mas numa proporção que é muito pequena. O papel da mulher ao lado de um homem é ser parceira dele. Ponto. E parceiro a gente é igual. Tanto é que no relacionamento que eu proponho, não existe julgamento. Do que é certo, o que é Do errado. que é certo, o que é errado. Seu papel Você é ferrou esse. as contas, hein? Mas de novo você se embolou com as contas? Não dá pra confiar em você. Não existe isso. Não existe isso. Aí eu começo a ter uma outra. Nesse tantinho de conversa que a gente tá aqui, você começa a ter visões, né, de tudo que você já viveu e que realmente a gente erra muito, Nossa Senhora, em vários pontos. Mas sem saber que podia fazer diferente, que existia uma Exatamente. outra forma. Até porque a gente só repete padrões. Então, provavelmente, já rolou isso aí na sua No família, outro, em algum sim. lugar. Então, a gente repete padrões. A gente só vai quebrar esses padrões quando a gente toma consciência e fala, opa, peraí, tem uma forma diferente de fazer. Aí, beleza, a gente começa... O que a gente fez lá pra trás, a gente fez tentando acertar. Tá todo mundo errando, tentando acertar, fazendo o melhor que consegue. Uma vez que você identificou, opa, dá pra fazer diferente. Os homens dão sinais. Existem homens que querem relacionamento, existem os que não querem. Foda-se tudo isso e eu vou seguir de olho vendado. Aí já começa a ser burrice mesmo, né? Aí você tem consciência da Consciência. situação e tá indo porque quer, né? Vamos É. assim dizer. Mas aí eu tô impressionada com o seu trabalho, com a forma com que você
de forma bem honesta mesmo, fala, é assim, assim, assado, porque a gente fica esperando alguém que passe a mão, não, e às vezes você precisa de um choque de Uns realidade tapa na mesmo. cara, né? Uns chinelada na cara. Sou eu, é meu Pronto. papel. E aí é nesse ponto que eu queria te perguntar a diferença entre a treinadora e um psicólogo. Ah, então. Obviamente que são profissionais que têm a sua importância, mas como que eu vejo a Luísa treinadora, eu vou, na minha visão, aquela que vai me passar as estratégias. Ela não está aqui para tratar os meus problemas. E aí, obviamente, eu vou ter lá o profissional, um terapeuta, mas aquela que vai me ensinar as estratégias que eu preciso para melhorar os meus relacionamentos. É mais ou menos isso. Os dois trabalhos são muito complementares, né? O psicólogo, ele vai a fundo nas questões, ele vai na origem das questões, ele vai trabalhar, talvez, traumas, né? O porquê daquilo, e ele vai aprofundar bastante. O treinador, o coach, que mais? O mentor, ele vai... Então, talvez o psicólogo tenha esse trabalho mais voltado para o passado, o treinador, o coach... O mentor, ele tem esse trabalho para o futuro. Eu gosto muito da parte prática. Beleza, entendi que foi muito ruim para trás, entendi que todos esses relacionamentos aconteceram, leva tudo para sua terapia. Agora, vamos pensar aqui que a gente vai fazer daqui para frente? Ficou lá, vamos assim dizer. E agora, mas reprogramar. É porque isso, nananana, beleza, continua trabalhando lá. Aqui eu quero estratégia para conversar, se posicionar, se apresentar, sentar à mesa, trocar mensagem com o cara que você vai conhecer amanhã. Porque as possibilidades, elas estão acontecendo. E das duas, uma. Ou você está afastando as possibilidades de você, aquele cara que você cruzou na rua, aquele cara que estava tomando café do seu lado, aquele cara que estava na fila do supermercado. Porque onde que estão os homens interessantes? Em todos os lugares. Eles estão passeando com o cachorro na pracinha, eles estão na academia fazendo atividade física, eles estão pegando o elevador do prédio. Eles estão em todos os lugares. Quem é você em todos esses lugares? Aqui tá aqui com a cara no celular? Entra e fala bom dia, aperta o botão. Ou você é a pessoa que... Nossa, você fica bem de vermelho. Alguém já te falou isso? Apertei o botão aqui e sigo a vida. Eu tô amando esse podcast. Então, como você se posiciona? O que você conversa? Quem é você? Como você se apresenta? Como você conhece pessoas? Quais são os lugares que você frequenta? Porque a gente pensa que relacionamento vai nascer numa festa, numa balada, num evento. E você não olha para os lados quando você tá. Mas, gente, depois dos 30, aos 40, divorciada, com filho, a gente não tá com saco disso mais. Exatamente. Ninguém tem saco pra balada mais. E outra, você acha que o homem que tá na balada, ele quer casar? A mulher quer. A mulher está na balada procurando o marido dela. Meu Deus. E é. O homem tá lá procurando uma diversão. E eu não tô falando de homens diferentes. Esse mesmo homem, amanhã tá pegando o elevador do prédio. E ele se depara com uma mulher que traz um elogio, aleatório. Mas ele fala, ninguém tinha me falado isso. Na cabeça dele tá aqui, ó, ninguém tinha me falado. Quem que é essa mulher? Apertou o 10, ó. Amanhã você encontra essa pessoa de novo. E é, bom dia, tudo bom? De vermelho, né? Tô amando esse podcast. Daqui um mês... a gente já tá no elevador falando assim, você já tá indo lá no café? Não, então já vamos tomar esse café junto? Que estratégia. As pessoas subestimam o poder do tempo. Luísa, mas isso porque eu falei, porque o cara fica bem de vermelho hoje, o que vai acontecer? Se você não fizer mais nada, nada. Né? E não é só nosso papel. É claro que o outro também vai ter o espaço para fazer alguma coisa, se ele quiser. Muitos não vão querer, e tá tudo bem. Porque a gente também não quer todo mundo. Né? Então, mas imagina que eu tô fazendo isso no elevador do prédio, no estacionamento, na hora que eu tô comprando um presente, na hora que eu tô pedindo um café, na hora que eu tô malhando na academia. Imagina que eu tô fazendo isso em todos os lugares. É uma questão de número. Minha origem é estatística, né? Então, para mim é uma questão de números. Se eu converso com uma pessoa nova em um mês, quanto tempo vai demorar para alguma coisa acontecer na minha vida? Mas e se eu converso com 10 pessoas novas todos os dias? Todos os dias. Eu aumento as probabilidades. É só uma questão de número. E o mais bacana é que, eventualmente, não dando em nada, uma boa amizade você pode obter dali, né? Alguém bacana. Networking, porque daqui a pouco você já tá falando pra pessoa, mas você trabalha onde aqui no prédio?
Mentira que era aquele escritório de contabilidade. Tudo que eu tô precisando nesse momento. Quem sabe você não me ajuda aqui num negócio? E a gente tá de boa conversando. Eu vi uma coisa, eu tenho seguido essa frase, você tá falando, eu entendo que encaixa direitinho. Não seja interesseiro, mas seja intencional. Então, é intencional o elogio, não é interesseiro, mas é intencional, porque dali você pode abrir uma porta para uma outra coisa. Interessante e interessada. Interessante, interessada. Seja interessante e interessada. Quando eu sou interessante, eu sou essa que elogia, eu sou essa que faço um comentário, Você é o cara do 13º, né? Eu sou essa pessoa, eu sou interessante. Eu sento à mesa, eu tenho algo para contribuir, eu tenho uma conversa, eu tenho um assunto, eu tenho uma história que eu li ontem na revista, ou um papo que eu tive ontem com uma amiga que agrega aquela mesa. E seja interessada. Faça perguntas. Se interesse pela pessoa, olhe nos olhos. E o que mais? Mas me conta mais sobre isso. Mas como assim? Isso aí eu não sabia. Uai, quer dizer que nesse prédio tem um escritório de contabilidade? Gente, eu não sabia disso. E pensar que eu contratei lá em São Paulo? Interessante, gente. E assim, agora também desenvolvendo a ideia, como às vezes você falando do elevador, né? E como às vezes você se depara com mulheres, porque isso é uma característica muito feminina mesmo, de mau humor, de cara fechada. Ela já dá uma demonstração de que não quero ninguém conversando comigo. E às vezes isso não é intencional, é porque É peso. A mulher, ela tem uma sobrecarga muito grande. Isso é real, é fato. A mulher tem 2, 3, 4 jornadas diferentes. Né? Então, é pesada a rotina de uma mulher. O dia é desafiador. Ela desliga o telefone falando de uma coisa e resolve outra na frente dela. E ela sai dali para catar outra. Ela tem esse multifoco, né? Ela dá conta. A mulher dá conta. E ela aprendeu a dar conta e dá conta sozinha. Você acha que no elevador ela tá ali relaxada, pensando assim, quem vai entrar? Ela tá ali pensando no próximo problema, na próxima coisa que ela vai resolver. Agora, quando a gente consegue sair desse peso pra leveza, porque dentro do elevador eu não resolvo nada. Resolve sim, dá pra mandar umas mensagens ali pro gerente do banco, dá pra avisar a escola que eu vou atrasar pra pegar a criança, Cara, faz isso 2 minutos dentro do carro. No elevador, curte o elevador. Isso é estado de presença plena. Estado de presença plena. Eu tô no elevador, eu tô no elevador. Eu tô dirigindo, eu tô dirigindo. Eu tô E a gente tá numa loucura tão estranha que você nem percebe por onde você passou. Não, Às vezes você chega num lugar assim, mas eu nem me lembro que eu desci o elevador, que eu... Falta de presença plena. É. A gente brinca muito lá em casa, porque não tem julgamento, não pode julgar, né? E aí, eu falo pro Léo assim, cadê a chave do carro? Aí ele fala assim, não sei. Eu falei, tá faltando presença plena, hein? Tá faltando presença plena. Porque julgar não pode, né? Tipo, mas você nunca sabe onde é que tá o raio da chave. Pelo amor de Deus, gente, tem um negócio pra pendurar a meleca dessa chave. Bota a chave ali e tal, e nunca sabe. E não pode falar isso, né? O nosso combinado não tem julgamento. Aí a gente fala, presença plena, né? Maravilhosa a presença plena. Mas é muito interessante. E eu saio desse podcast um pouco mais leve, porque você começa a enxergar que problemas existem, mas que eles são solucionáveis. Agora, deixa eu aproveitar o embalo. Você falou dessa possibilidade da gente puxar uma conversa, fazer um elogio. Já nos seus treinamentos, já existiu alguma das suas alunas que falou assim, mas aí eu vou estar me oferecendo um certo conservadorismo, mas aí... né? Não vou ser muito dada, eu não tô ali muito... Esse é o primeiro pensamento, mas quando eu mostro os repertórios, por exemplo, a técnica da flechinha da porta, que é esse, de um elogio e tudo, eu falo o seguinte, tudo que você puder dizer para uma criança, um cachorro, um idoso, uma mulher, um homem casado, isso não é ofensivo, isso não é ser oferecida. Eu posso falar para uma criança, gente, que sorriso lindo dessa criança, posso falar? Eu posso falar para um homem que está no elevador? Você tem um sorriso lindo. Por que para criança é ok, mas para o homem não é? Então, a gente tem um outro negócio que acontece por trás disso, que é o seguinte. Eu não vou elogiar não, porque senão ele vai ficar se achando. Vai achar que eu tô apaixonada. Tô apaixonada. Mas espera aí, deixa que ele ache. E se ele achar, deixa ele levar pra terapia dele, porque não tá dando pra gente pagar a terapia nossa pra fazer a terapia dos outros. Não tá dando. Deixa ele levar pra terapia, é ele que tá achando. Deixa ele... Você tá apaixonada? Talvez até esteja. E se ele achar, então ele tá certo.
Mas se você não tá e ele achar, ele tá errado. E é problema dele. Você Gente, é muita coisa a gente lidar com a nossa vida e ter que lidar com o possível pensamento de outras pessoas. É muita coisa, é pesado. E eu acho que isso é hoje um dos grandes problemas, você se preocupar com o que o outro vai achar. E aí, diante do que você falou, mas ele pode achar que eu tô... mas talvez ele... Se eu não falar nada, ele vai me achar. Mas se eu falar... E aí a gente vai Isso é interessante vivendo... porque eu tenho essa característica, né? São habilidades. Eu ensino as mulheres a desenvolverem habilidades novas. Habilidades, talvez até que elas já tenham, mas não estão direcionando para a vida amorosa. Estratégia, flerte, comunicação, negociação. Então, são estratégias, né? E eu percebo que essas características eu já tinha. Eu fiz um intercâmbio no Canadá. Eu morei 1 ano no Canadá. E lá eu trabalhei em alguns lugares. E um dos lugares que eu trabalhei, e hoje, né, com a cabeça de hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu consigo olhar para trás, para minha jornada profissional e entender por que eu me dei bem em alguns lugares, né? Logo que eu entrei nessa confeitaria, eu trabalhava nessa confeitaria e eu era atendente, né? Então a pessoa fazia um pedido de um café e eu fazia o café na máquina e entregava o café. E em pouco tempo que eu estava lá, ela me colocou no caixa. E eu pensava assim, gente do céu, essa mulher botou o dinheiro na minha mão, como assim? E aquilo pra mim me chamava atenção, assim. E isso acontecia sempre muito rápido com os meus chefes. Uma confiança rápida demais. E hoje eu consigo entender de onde que vinha isso e tal. E então, rapidamente, eu me aproximei de todo mundo dentro dessa confeitaria que eu trabalhava. E aí, tinha o pessoal da cozinha, lá também tinha parte de almoço, né? Então, era uma confeitaria que servia sobremesa, cafés e também a parte de almoço e jantar. E aí, tinha o pessoal da cozinha, e de tempos em tempos eu chegava lá na cozinha, na hora que eu tava à toa, não tinha mais nada pra fazer ali na minha parte ali de atendente ou no caixa e tal, eu chegava lá assim, ô gente, tem alguma coisa eu pra fazer? E aí tinha o Queit, ele chamava Queit, ele era do Haiti. E o Queit, eu não sei nem se fala assim o nome dele, eu chamava ele de Queit, mas eu nem sei como é que falava. E o Queit, ele chegava e falava assim, ô Luiz, em inglês, né? Ô Luiz, esquenta o milho pra gente. Era um milho congelado que eu tinha que botar na panela, botar num forno lá, botar uma manteiga em cima e tal. Luiz, esquenta o milho pra gente. Ele falava de um jeito muito engraçado, né? Se fosse em português, seria assim. E eu acabei me aproximando desse cara e um dia... e aí, várias vezes eu ia fechar a padaria, eu que fechava, eu tinha que fazer toda a limpeza, contar o caixa, passar a chave e ir embora. E aí, várias vezes, ele começou assim, pode deixar que a limpeza eu faço pra você. Porque era com aqueles mop pesadão, que socava aquele negócio lá e passava embaixo das mesas e tal. E tinha que botar as cadeiras tudo pra cima das mesas e tal. Ele, pode deixar que eu faço pra você. E ele era grandão, fortão e tal. E eu falava assim, então faz mesmo, porque tá ótimo, pode fazer e tal. E aí, num dado instante, ele chegou pra mim e falou assim, eu falei, Queit, fechou, acabou tudo, vambora e tal. Abri a porta, ele fechou a porta. E eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? E ele falou assim, Luiz, eu preciso te contar. E ele foi se revelar, se abrir, assim. Eu preciso te contar que eu sou apaixonado por você, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu fiquei pensando, assim, fazendo um retrocesso na minha cabeça, assim, qual a parte ele entendeu que eu tô afim dele, assim? Qual a parte que eu dei esse espaço pra ele? E isso foi acontecendo em vários momentos da minha vida. E, inclusive, até com pessoas de trabalho. E toda vez eu levava pra terapia e falava assim, mas eu não fiz isso. Como se a culpa fosse minha, como se eu me sentisse culpada por aquilo ali. Onde foi que eu errei? Então, olha pra você ver como que a gente assume a responsabilidade. E hoje, eu tenho esse olhar, eu consigo olhar para isso e ver que eu tratava essas pessoas de uma maneira tão legal, tão leve, tão divertida, que não era o comum de relacionamentos. Mas eu não tratava assim namorado. Eu não era assim com meu namorado. Mas como era só amigo, eu era de boa, fazia piada, nananã, e ajuda aqui, ajuda ali. E o que é isso se não a parceria de um casal? Isso ao ponto das pessoas se apaixonarem. Se apaixonarem. Então, eu comecei a ver que o lance de ser legal é muito massa. Funciona. Só que a gente aprendeu no relacionamento que a gente tem que ser difícil, que a gente tem que fingir que não tá gostando, que não quer sair com ele, que não tem agenda para aquilo. Aí você demora a responder as mensagens. Pra ele. E, cara, que tipo de relacionamento que a gente tá construindo? Então, eu lembro que a primeira vez que o Léo me convidou pra jantar, eu mandei uma mensagem pra ele falando assim... Cara, você acredita que eu me peguei pensando no nosso encontro de hoje? Qual o problema de você falar pra pessoa? Tô pensando nisso, lembrei de você, tô ansiosa, tô doida pra gente se ver. Por que não? Nossa, acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Pois é, porque não pode, porque não posso... Peraí, eu não tô pedindo ninguém em casamento, não. Eu nem sei se ele é o homem da minha vida. Eu nem sei se eu quero ter um segundo encontro com ele. Mas, por hora, eu tô empolgadinha aqui, sim.
qual é o problema da gente fazer isso, E sabe? no geral está, né? É algo novo que você tá vivendo. Pô, eu quero sair com um cara que ele fala, eu tô empolgado pra te ver. Eu Mas tô a gente não quer animado. falar. Mas a gente não pode falar. Uhum. Entende? Então, eu convido mesmo a gente ressignificar o que a gente aprendeu, como a gente se relacionou, entendeu? É um E negócio construir maluco. uma coisa leve e divertida. Porque a gente até mensagem de WhatsApp, não vou mandar. Ah, não vou mandar. Ah, enquanto... E aí fica aquele, você não manda E o outro não e manda, não aí daqui a pouco você fala, manda. ele sumiu, aí daqui a pouco ele reaparece, aí você finge que nada aconteceu, e aí vocês se encontram, você não conversa e não fala, ficou chateada, e aí ele fala, então tá ótimo. E aí teve um ponto que você trouxe aqui, né, do cabresto e tal, e é isso, as pessoas nos tratam como a gente deixa. Uhum. O cara ressurgiu, eu não falei nada, o que ele tá pensando? Tá tudo... Tá tudo bem, com ela funciona assim. Eu fico um tempo sumido, mas quando eu voltar, ela tá de boa. Então tá ótimo, a gente tá alinhado nisso aqui. Na cabeça do cara, a gente tá Ai, alinhado Deus. nisso aqui. E aí, Em que momento a gente pegou o telefone e falou, ô, criatura, deixa eu te contar um negócio aqui. Tá legal pra mim? Não. Tá bom, não. Não tô gostando. Me conta aqui o que você quer da vida. aí isso vai aparecer lá na frente quando tiver um problema. Ah, mas lá atrás você não me ligou, não me Gente, mandou tem mensagem. um- Aí o cara, mas tava tudo bem pra você. Exatamente, mas por que você não me falou antes? Mas eu te falei lá atrás que eu não queria relacionamento. Tem um seriado que é o Virgin River, sei lá como é que fala esse negócio. E esse seriado é muito legal porque ele tem um clássico. A mulher tá ficando com o cara e eles só ficam. E aí ele fala para ela assim, deixa eu te contar um negócio, a gente tá só ficando. Eu não quero um relacionamento, eu não tô pronto, eu tenho vários traumas aí de relacionamento. E ela fala, mas eu também não quero. Tá tudo... Tá tudo bem. Imagina, 2 anos se passam, ele chega pra ela e fala assim, ó, agora a gente vai encerrar aqui nossa história porque eu quero começar a namorar com a fulaninha. E ela fala, mas a gente não tá namorando? E ele falou, não, a gente nunca esteve. Quando que você achou que a gente tava namorando? Ela falou assim, porque você lembra que eu te falei que a gente tinha algo só casual? Ela falou assim, eu lembro, mas 2 anos se passaram, então já que você ficou aqui 2 anos, achei que era namoro. Mas é o que a gente faz na vida. Muita gente, eu não faço isso mais não. Já saí dessa, Ai, né? que... Mas então eu vejo, sim, muitas mulheres que passam por essa situação de às vezes estar 1 ano, 8 anos, 10 anos, enrolada em histórias que não se resolvem. Nossa, é muito que a gente vê, vive e ouve. Nossa, que show. Lembrando-se que a Luísa tem uma turma começando hoje, não é isso? Exatamente. Eu já botei, acho que foi anteontem, meu nome na pré-inscrição. E Quero antes de... te ver lá Pô, dentro. não sei, mas eu estarei lá. Você Ah, não tem a maravilhosa. Antes de E, vir ó, pra cá, meu Deus, tem que fazer a inscrição. E da daqui a turma pouco dela. eu vou anunciar o meu treinamento presencial com dinâmicas de alto impacto. Vamos andar no fogo, vamos andar no vidro, vamos tudo para desbloquear, para liberar, lá. para... Porque assim, é muito... E você vê, talvez... Óbvio que tu tem o seu momento, mas se eu tivesse isso lá atrás, vamos botar 20 anos, talvez muita coisa seria diferente. Porque a Mas gente você às não vezes... teria tido seus filhos. É verdade. Tudo é A gente- perfeito do jeito que é, no tempo que é, e tempo você que é. está na turma perfeita. Eu estarei lá. Eu tô aqui... Meu Deus, eu preciso fazer minha Sabe inscrição por quê? Se hoje, não meu fosse Deus. tudo isso, será que você teria seu podcast? Acho Será que não. você estaria ajudando outras mulheres? Será que... Você tá Acredito entendendo? que não. Existe um propósito por trás da nossa história. A nossa história é bênção para a vida de outras pessoas. Você tá abençoando a vida de outras pessoas. Rolou umas desgraças? Rolou umas... Mas agora você tá usando isso para abençoar a vida de outras pessoas, entende? E o mais Imagina se legal- cada pessoa pudesse fazer isso, cara. É. Imagina se cada pessoa tivesse o mesmo entusiasmo, o mesmo compromisso que você tem. Nossa, eu tô amando e tô visualizando muitas outras irão se identificar. Porque o bacana é você ver onde precisa melhorar e melhorar. Exato. E você, caramba, dá pra melhorar isso. E você começa a passar um monte de coisa na sua cabeça. Cara, errei, passou. Obviamente que, assim, não tem intenção de voltar nada lá atrás pra refazer, mas Mas tá tudo bem. os próximos... Formou quem os você próximos é. momentos, Formou quem você é para você estar aqui agora e te dar a oportunidade de fazer diferente na próxima vez, porque a próxima vez vai chegar. A próxima oportunidade vai chegar. E se a gente não quebra o padrão, a gente só repete. Meu Deus, eu tô impressionada. Impressionada com a quantidade de conteúdo, de coisas que você consegue
rapidamente passar. Imagine o seu treinamento completo, né? Sou Sai de lá. suspeita, porque eu sou muito fã Mulheres dele. de impacto. Por isso que eu falei, ela utiliza um nome tão forte pro treinamento dela e realmente. Eu é realmente acredito impactante. que a vida é pra gente realizar sonhos, é pra gente ser feliz e é pra gente ter um parceiro que bota a gente lá em cima, porque a gente também faz isso com ele, né? E imagina os dois voando juntos, financeiramente, emocionalmente, realizando sonhos. E daqui a pouco a gente não tá realizando só os nossos. A gente tá realizando daquela pessoa que trabalha ali no prédio, da alguém da nossa família que tá numa situação difícil, porque a gente junto é mais forte. E ter um parceiro do lado é você não precisar mais fazer tudo sozinha. E realmente, eu acho que faz parte. Tem o prazer de estar só, de fazer, mas tem o prazer também de estar junto, de compartilhar. Mas a gente tem De- individualidade dentro do relacionamento. Você vai ter os seus momentos sozinha, lendo um livro, tomando um vinho, com uma amiga, viajando, fazendo sua atividade física. O que é importante para você? Isso precisa ser colocado à mesa. Sem abrir mão. O problema é que a gente abre mão daquilo que é importante pra gente. Isso é que não pode acontecer. Muitas vezes, assim. Luísa, eu separei algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. Algumas que vieram do Instagram. E tem uma que eu não coloquei aqui, mas antes da gente iniciar o podcast, me falaram assim, pediram, pergunte para a Luísa. O boy, e aí usaram essa expressão boy. Já não gosto. Já não gostei dessa. Já não gostei. O boy, porque o boy fica parecendo que é um ficante, alguma coisa assim, bem... Eu sou uma mulher sofisticada, elegante, eu gosto de flerte, tá, gente? Então, se vocês quiserem ajustar para flerte, Melhor. acho que bota em outro nível. Mas tá bom, o boy, O vamos boy lá. continua conversando no WhatsApp com a ex. Mantém uma relação de gente. amizade com a ex. E aí? Senhor. Porque aí o medo dela é... Se eu falar, eu vou ser, tipo, aquela quadradona conservadora... E pra ser moderna, tipo, é só amizade. Não, mas que isso, amizade que eu tenho. Ué, você deixa de falar com as pessoas só Ô, porque gente, eu terminou contar um um negócio. relacionamento? Vamos falar de modernidade? Vamos falar de modernidade. Eu quero Não, uma coisa que não tem no relacionamento é modernidade, gente. O relacionamento é conservador mesmo. É conservador, não tem conversa com ex. Conversa pra quê? O que a gente vai conversar com ex, gente? Aí você tá me dando um alívio, porque eu sou extremamente conversa radical. com ex? Fala, olha, acabou, virou a página. Você não tem o que... Eu faço isso com os meus ex, né? Eu Pelo até menos. entendo que existem algumas pessoas que têm, sim, alguma relação, nananã, e porque a família se junta, porque trabalhou junto, porque sei lá o quê e tal. Mas isso são raríssimas situações. É uma exceção da exceção da exceção. E são pessoas muito bem resolvidas, que você vê que o negócio está bem resolvido, que é só aquilo mesmo, mas de maneira geral, não é. Bater papo aí, bater Não papo é, mesmo. bater Como é que papo. foi o final de E semana? o cachorro? E que você levou no pet? Nossa, mas tá uma gracinha. Faça-me o favor, presta atenção. Meu favor. A outra me mandou hoje mensagem na caixinha falando assim, o meu namorado, meu ficante, meu namorado, sei lá o que é. Ele recebeu mensagem, diz que recebeu mensagem de uma mulher que tá interessada nele. Mas ele não se posicionou. Que diabo de não se posicionou, gente? O que ela tá fazendo ali naquela história? O problema não é como o cara age. O problema é você ficar ali, assistindo aquela cena. Faça-me o favor, gente, essa presta pergunta atenção. no seu Instagram mesmo. E aí, tipo assim... Não existe ele não se posicionou. Se ele não se posicionou, posicione-se você, saindo, levantando essa cadeira e indo embora, uai. Pelo amor de Deus. Largando pra lá. Vou pegar mais uma que eu recebi também muito recentemente, porque eu falei, meu Deus do céu. Eu até comentei. Vou fazer a leitura completa. Minha nora estava se relacionando com meus 2 filhos. Quando descobri, fiz um deles confessar. Ó o nível O que a sogra tem a ver com a história? Aí ela Alô, fala, Brasil! aí falou, né? Fiz um deles se posicionar. Ela, a nora, né, que ficava com 2, está tentando se fazer de vítima e dizendo que a culpa foi minha. Eu nunca gostei dela. Meus filhos nunca brigaram, mas agora, por causa disso, não se falam. E um deles até tá depressivo. Então... Nossa, a gente tem tanto problema nessa história. Deixa eu te contar um deles. Mãe de adulto intrometendo... Peraí, é adulto ou é criança? Pra começar. Esses caras têm 10 Adultos? anos? Não, são 12 anos? 15? Então não tá dando pra ela falar mais.
né? Se ela criou 2 homens que não têm a capacidade de perceber que estão sendo enrolados, não tem como ela consertar isso agora. Eles já são adultos. Então, já é um grande problema. Relacionamento, ele precisa ser blindado. Isso é a base de um relacionamento extraordinário. Ele é blindado. Blindado, inclusive, de mãe e pai. Não pode ter interferência. Aí tem a sujeita, a nora, que faz... Gente, aí ela pensa assim, como ela sacaneou os meus filhos? Mas os filhos escolheram essa mulher. Eles escolheram essa mulher. Então, gente, a gente precisa aceitar, por mais que doa, as escolhas que pessoas adultas fazem. Pessoas adultas fazem, né? Para uma mãe aceitar e ver o filho se sujeitar a uma situação dessa, deve ser muito difícil. Mas é adulto. E aí você nota aqui que ela fez um Não, confessar. interfere. Então ela botou um diante do outro, eu acho. E aí, olha a confusão que se... Olha o emaranhado familiar que existe aqui. Olha o padrão. Olha o padrão. Você acha que esses caras, eles estão vivenciando isso porque eles vêm de uma família incrível, com uma base sólida, com princípios na mesa? Acredito eu que Claro que não. Claro que não. Então, aí a sogra também não senta no próprio rabo para falar, opa, peraí, eu apresentei isso aqui. Que provavelmente tem uma origem, né? Filhos repetem padrão. Só repetem padrão. Então, assim, é triste, né? É triste. E essa mulher, né? A menina que agora está se colocando como vítima, provavelmente é insegura, tem baixa autoestima, provavelmente está tentando se autoafirmar, né? Como ela viu que tem 2 homens. Como é que a mulher se autoafirma? O homem é no trabalho, ganha dinheiro. E a mulher? Quando o homem está interessado nela. Ou fazendo cílios, unha. Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer um apelo aqui. Pode fazer um apelo aqui? Negócio de cílio, negócio de unha postiça. Gente, pelo amor de Deus. O que isso vai te levar, gente? Pelo amor de Deus. Não dá, não porque, dá, assim, gente. Tá se sentindo mal, tá? Eu vou... Quanto mais ela se sente pior, mais ela aumenta a quantidade de cílio no olho, gente. Isso é verdade. Não dá. Aumenta o tamanho aqui da unha. Não dá, gente. Não dá. Isso é muito real. Pelo amor de Deus. Ó, uma outra pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu. A mulher deve tomar a iniciativa por achar que está rolando um clima? Ela deve tomar a iniciativa? Se ela achar que está rolando um clima? E se a mulher for mais velha? A história da mulher mais velha. Lá, ó. Sempre vai ter. Ou é porque é a idade, ou é porque eu tenho filho, ou é porque eu moro numa cidade pequena, ou é porque eu moro em outro país, ou é porque eu nunca fui casada, ou é porque eu já fui casada, ou é porque eu nunca namorei, ou é porque eu nunca transei. Sempre vai ter tem um porquê não tá acontecendo comigo. E eu sempre vou ter uma aluna pra te desmentir e falar que é possível. O que acontece é que eu sou muito a favor da gente criar oportunidades para realizar os nossos sonhos. Então, criar oportunidade dentro daquela técnica da frechinha da porta de fazer um elogio, fazer um comentário e tal, acho muito legal. Agora, eu sou totalmente contra convidar para sair no primeiro encontro, se declarar, sou totalmente contra. Isso é papel do homem. Para mim, a mulher tem que fazer o papel dela. Existir bela e plena, e porque eu existo bela e plena, imagina as flores, gente, vê lá se a flor tá preocupada com a cor da flor do lado e que a abelha só vai lá e não vem aqui? Que a borboleta só vai lá e não vem aqui? Claro que não, ela tá ali existindo bela e plena e por causa disso as borboletas vêm, não é assim? Então, a gente quer ser a flor do lado, a gente quer ser o cactus, a gente quer ser a árvore, a gente quer mudar o pólen, a gente quer pegar o pólen da coleguinha. Quer pegar o pólen. Quer pegar o pegador de borboleta, né? O caçador de borboleta e roubando a borboleta do lado. Não é assim que as coisas vão acontecer. Eu adoro a estratégia da frechinha da porta, que eu faço um elogio, eu faço um comentário. Então, por exemplo, ela falou que tá rolando um clima. Que clima que é esse? Porque esse cara, ele tá... Gente, um homem de caráter, potencial, vontade, ele não gera clima. Ele te convida pra sair. Um homem de caráter, potencial e vontade que quer investir em você, ele não gera clima. Ele convida pra sair. O homem que não te convidou pra sair é porque ele não quer. Ele não quer. Ele tem oportunidade. Ele sabe como fazer. Ele vai mandar uma mensagenzinha, ou ele vai falar pessoalmente, ou ele vai deixar um bilhete na sua mesa, ou no seu carro. Ele sabe o que ele tem que fazer. Não subestime a inteligência do homem. Os homens são inteligentes, eles sabem o que eles têm que fazer. Se ele não fez, é porque ele não quer. Ponto. E a gente fica arrumando desculpa, né? Sim. Outra pergunta, essa daqui foi da Folhinha. E eu acho que essa é uma das perguntas mais, assim... Cabeluda? Cabeluda e quem nunca... Mulher que nunca perguntou... É porque teve vergonha de perguntar, porque no fundo ela quer saber. Ah. Sobre
a mulher ter relação sexual no primeiro encontro? Não tenha, gente. Não tenha. Isso não tem. Simples assim, não tenha. O que acontece? O que a mulher, a forma como a mulher lida, enxerga relação sexual é muito diferente da forma que o homem enxerga e lida. Para o homem, a relação sexual é a relação sexual, é uma satisfação sexual. Ponto. Não é nada além disso. E para a mulher, é a garantia de um segundo encontro. É a possibilidade da gente se conectar. É o agora vai, agora ele me pede em namoro. A mulher, quando ela vai pra cama no primeiro encontro, raramente, dificilmente, é porque eu quero me satisfazer. Porque eu tô aqui, na maioria das vezes, ela vai pra cama porque ela acha que assim eles vão se conectar. Porque assim vai rolar o segundo encontro. E tem chance de ter, para ter mais sexo. Caramba. A cabeça do homem é um grande... vamos pensar num loft. A cabeça do homem é um loft, cheio de divisórias, tem cômodos ali. E cada cômodo tem uma porta que abre, fecha e tranca. Quando ele entra no cômodo chamado sexo, que não é o mesmo de relacionamento, ele fecha aquela porta e ele tá só ali dentro. Ele não tá na família, ele não tá no relacionamento, ele não tá no trabalho, ele não tá em nenhum outro lugar. Ele tá naquele cômodo. Vivendo Aquele cômodo. Quando ele sai daquela portinha, ele abre a porta, ele fecha. Ele não necessariamente entra no cômodo do relacionamento. O que faz ele entrar no cômodo do relacionamento não é ele ter ido antes na portinha do sexo. E a cabeça da mulher? É um grande loft, sem paredes, sem portas, em que tudo está conectado. Relacionamento, trabalho, filhos, casa, sexo, tudo tá conectado, tudo leva a tudo interfere em tudo. Eu tô no trabalho, pensando no cara, mando uma mensagem pra ele, ao mesmo tempo que eu tô lembrando que à noite eu vou sair com as minhas amigas, ao mesmo tempo que ele me manda uma mensagem, eu já respondo e tal. E o cara, quando você manda mensagem pra ele no trabalho, em qual cômodo que ele tá? No trabalho. Ele não tá no cômodo flerte, relacionamento, ficante. Aí quando ele sai do trabalho, ele, olha, chegou uma mensagem, deixa eu responder. E a outra tá lá surtando e sofrendo na cadeira. Que ele não me respondeu há 3 horas. Entende? Então, quando a gente começa a entender a diferença entre os homens e as mulheres, que vão muito além de pipiu e pepeca, muito além, é a forma de pensar, de construir o raciocínio, é o drive da vida. O drive da vida do homem é trabalho. Quanto mais a mulher fala, você tá trabalhando muito, mais ele fala, vou trabalhar mais ainda. Se é pra você parar de me encher o saco, eu vou trabalhar mais ainda. O drive da vida do homem é trabalho. Ele tá pensando na vida dele, tipo, o cara comprou um carro melhor que o meu. Como é que eu vou... Cadê? Como é que é o nome do nosso amigo aqui? Tiago. Tiago concorda, discorda. Mas se você fizer diferente, você sabe que você tá lascado, né? Mas meu então, Deus, o drive da vida do homem, aí ele vê no Instagram, ele fala, puta, fulano trocou de carro. Eu não. Como é que eu ganho mais dinheiro? E a mulher tá aqui do lado, porque eles tinham combinado de assistir filme. Ele não tá, né, já se perdeu aqui, ó. E ela? Ele não me dá atenção, nananana. Ela tem um puta trabalho incrível, ela tem um carro legal, ela mora num lugar legal, ela tem os filhos dela, ela tem os cachorros dela. E ela fala o quê? Não sou boa o suficiente. Eu não me sinto realizada. Falta alguma coisa. Por quê? Porque o drive da vida da mulher é relacionamento. A mulher se sente realizada quando ela tem boas relações, especialmente uma relação amorosa. Quando ela tem boa relação com a mãe e com o pai. A mulher, quando ela tem uma relação ruim com o pai e com a mãe, ela tá acabada. O homem tá nem aí, tá seguindo a vida e ganhando dinheiro do mesmo jeito, não é? Então, boas relações, isso assim, de maneira geral, óbvio que teremos exceções. Então, esse drive da vida da mulher que é voltado para relacionamentos faz com que ela se sinta fracassada quando ela não tem boas relações, especialmente a relação amorosa. E agora, assim, eu sou da área do direito, né? E aí, tudo eu acabo levando para esse ramo. E eu acho que por aí se explica um pouco a quantidade de golpes que as mulheres levam, porque elas abrem mão do que tem, da casa, da conta bancária. Pra ter amor. Pra ter amor. É tudo em troca de amor. A mulher... Já o homem cai pouco nesse tipo de golpe, porque ele fala, não, meu trabalho, meu dinheiro, peraí, eu não vou misturar com isso aqui. Ela, por um grande amor, eu largo tudo, eu abro mão de tudo que eu tenho, e nesse que, às vezes, é vítima de algum tipo de golpe. Porque a mulher aprendeu a trocar tudo por amor. O sexo, ela troca por amor. O dinheiro que ela emprestou, olha como eu sou legal. Aí agora ele vai me amar. Nossa. O que a gente não aprendeu é que o amor, ele precisa ser da essência.
do que está dentro de mim. Se me arrancar os braços, os cabelos, dinheiro, a conta bancária, o apartamento, ele continua comigo. Eu tô com essa pessoa? Porque senão você tá com a pessoa errada. Levanta dessa mesa e sai. Nossa, Luísa, que tapa na cara, literalmente. Porque a gente vê... eu me deparei isso esses dias que eu tava com a Josi, inclusive, jantando. Me chamou a atenção um casalzinho do lado. E, obviamente, que são situações. Mas ela pagando a conta, ela... E aí, assim, você vai percebendo... Eu não cheguei a comentar, mas me fiquei ali de olho. Ela tomando a frente. E, às vezes, a mulher utiliza disso para segurar aquele relacionamento. O fato dela agradar, sabe? Eu tô ali... Aí você vai... E aí você tem um outro passo, onde aparecem, às vezes, a pessoa que vai explorar. E aí, tanto faz homem ou mulher. Mas eu acho que a mulher, essa necessidade que ela tem de fazer o outro feliz, de Ser aceita, ser meu amada, Deus. né? Então, a gente aprendeu a trocar. Mas de criança a gente aprendeu isso, né? A gente, de novo, é a nossa sociedade, a geração, a gente aprendeu que a gente recebe amor quando a gente dá algo, quando a gente tira nota boa, quando a gente faz certo, quando a gente é educada, né? Então, a gente associou isso muito mais do que os homens. Tem uma questão cultural, tem uma questão da sociedade. Agora, não tem como a gente mudar isso. É nosso papel agora olhar para isso e fazer diferente, né? Pode ser diferente. Muito esclarecedor. Ai, Deus, vamos continuar com nossas perguntas. Quais são as habilidades importantes que as mulheres precisam desenvolver para ter relacionamentos saudáveis e duradouros? Que tipo de hábito? Comunicação em primeiro lugar, né? É uma comunicação que é específica. Ela não fica no achismo, ela não fica no eu acho que ele entendeu, mas ele deve ter pegado no ar, nas entrelinhas. Nada disso. É uma comunicação que é específica. Alinhamento de expectativa. Eu espero isso do nosso fim de semana. O que você está pensando sobre o nosso fim de semana? O que você está pensando no nosso encontro? Deixa eu só entender mais ou menos o horário, tal. Então, é uma comunicação que não fica achismo, não fica... Eu não espero que o outro entendeu. Eu confirmo que ele entendeu. Nossa, isso né? Então, alinhamento de expectativa, fazer perguntas para o outro, ver se a gente está no mesmo momento de vida. Então, comunicação é muito importante. E avaliar os sinais. O tempo todo as pessoas dão sinais, não só os homens, todo mundo dá sinal o tempo todo. Os homens ainda mais, porque os homens, eles não têm habilidade de comunicação tão aflorada, tão desenvolvida como nós mulheres. Mas as atitudes deles falam exatamente o que ele está buscando, o que ele quer e o que ele não quer. E às vezes fala mais do que se ele estivesse expressando verbalmente. Atitudes falam mais do que as palavras. Para um homem, falam mais do que as palavras. Gente, essa é uma dica de ouro. Meu Deus do céu, essa questão da comunicação. Outra pergunta. Como a treinadora enfatiza a importância do autoconhecimento nas relações interpessoais? Essa questão da mulher... Primeiro, aquela frase. Antes de amar alguém, você precisa se amar. De que forma você trabalha isso? Esse autoconhecimento Eu dou da um mulher? exemplo. Eu falo assim, ó. Quer ver? Deixa eu pegar um negócio aqui, ó. Quer pagar 10 mil reais aqui nesse negócio que tem aqui na minha mão? Quer? Sem saber o que é? Quero. Mas aí você é muito segura. Muito segura. Depois a gente acerta. A maioria das pessoas falaria o quê? Não sei o que é. 10 mil reais? Não. Paga pra ver. Aqui, mas deixa eu te contar. Aqui dentro tem um clips. Esse clipe é um clips. 10 mil reais num clips. Aí não. Não tá valendo? Você acha que não vale 10 mil num clips? Pra mim, Mas não. esse clips, ele foi da Rainha Elizabeth. Último encontro meu com a rainha, com a brother lá, com a minha amiga. Antes dela morrer, ela me deu esse clips, cara. Veio da família real, assim, ó. Gerações de ouro. Ouro maciço. Talvez você comece a pensar, opa, esse aí tá até barato. E eu posso até revender aí por 50. Já posso fazer negócio nesse negócio. E por que você começa a mudar a sua decisão? Porque você tomou conhecimento do que tinha na minha mão. Mas e antes? Era possível você tomar uma decisão? Se você tomasse uma decisão de sim ou não, era completamente de olho fechado. Isso. E o mais Era seguro arriscar. eu não vou comprar porque eu não sei. Então, deixa passar. É uma oportunidade que eu deixo passar. Então, você só avalia essa oportunidade melhor e tem mais condição de falar com assertividade. Eu quero, eu pago ou eu não pago quando você tem conhecimento. Concorda? Concordo. Mas esse clipe é você. Quanto você sabe do seu valor, de quanto você vale, quanto você senta à mesa de negociação com seu chefe, com o cliente, com um parceiro, com
um flerte com a sua amiga para falar, eu não gostei. Nossa, Luiz, aí você tocou num ponto Eu difícil. não gostei. Eu lembro o dia que uma amiga minha me ligou e falou assim, eu não gostei. Você estava naquela balada ontem, você sabia que eu era afim daquele cara, e você me ligou no meio da balada para falar, ele tá dando em cima de mim, vou ficar, tá? Eu não gostei, não é assim que se faz. Não é isso que eu espero da minha amiga. Por que ela teve os culhões de fazer isso? Porque ela sabe do valor da amizade dela. Isso é tão difícil para nós mulheres, pelo medo de desagradar. Você engole a seco um monte de coisa, mas eu não vou falar nada que te desagrade, que você ache ruim. Limite. A gente não aprendeu a colocar limite. Vem aqui agora e tenta pegar meu microfone. Que susto. Isso é limite. Isso é limite. Isso é limite. Mas o que a maioria das pessoas faz? Deixa. Aí. Depois que já foi. Já peguei. As pessoas não colocam limites. Alô, você que tá no Spotify, zoado no ouvido. Eita, Giovana. Estávamos simulando aqui como colocar limite para as pessoas. Então, assim, a gente não aprendeu a colocar limite. A gente aprendeu a entregar o brinquedo pro coleguinha, a ceder, CD. deixa, depois eu te dou outro. Demais. Com a minha filha, eu ensino para ela, você não larga esse brinquedo. Se você não quer emprestar... Quer emprestar o brinquedo? Não quer. Então, você não largue. Ele é seu e você não vai emprestar. Ou seja, você sempre abre mão de você pelo outro. Ah, deixa, não. E depois, assim a gente eu faz me na viro vida. depois, deixa pra lá. Essa questão do limite. Essa minha amiga que fez isso comigo, nossa, eu aprendi muito com ela esse lance de colocar limite. Porque várias vezes ela me colocou contra a parede falando, isso não é legal, isso é inaceitável. E na minha cabeça, aquele erro tinha sido fatal. Ela nunca mais vai ser minha amiga. E ela ainda me provava que eu entendo que você errou e eu espero que você tenha entendido, sou uma pessoa que tem potencial. Lembra do caráter, potencial e vontade. Então, eu tinha potencial. Eu não estava pronta, eu não era perfeita, mas eu tinha potencial. Uma vez que ela me colocou contra a parede, eu falei, puta, eu mandei muito mal. E tinha espaço para estar ali de novo. Porque na minha cabeça, erros eram fatais. Então, os relacionamentos que eu construí eu tenho que ser perfeita. Eu não posso errar. Que não teria uma segunda chance. Que não tem segunda chance. Até eu entender que, peraí, não existe a gente construir uma relação que não tenha segunda chance. Óbvio Desde que a gente está falando... e a gente está falando de coisas negociáveis, né? Aquilo que é inegociável, você levanta e sai, não tem... Então, deixa eu te perguntar. Traição é inegociável? Para mim, é negociável. É negociável. Para mim, é negociável. Mas cada pessoa vai lidar de um jeito. E nunca passei por isso. Então, tô falando sentado na cadeira de alguém que nunca passou por isso, tá? Mas se, eu já falei isso, se eu passasse por essa situação hoje no meu casamento, considerando a vida que a gente tem, a família, filho, tananá, eu ia rezar para Deus colocar um argumento muito bom na cabeça dele, para Deus iluminar, para Deus convertê-lo, para Deus, para ele se voltar para Deus, para ele se arrepender, eu ia torcer para isso acontecer, porque para mim a traição ela é sempre perdoável. Porque não sou eu que perdoo, né? Não é uma questão minha. Agora, ficar junto vai depender da proposta que o outro tem. Então, eu ia torcer, eu ia rezar muito pra ele ter uma proposta muito boa, pra ele se arrepender e tudo mais, pra gente seguir em frente. Agora, se eu vou conseguir, se eu não vou, que eu nunca passei por isso. Então, outra história, tá? E o que eu vejo é que a maioria das vezes, das traições, não é aquela coisa... Porque existe, sim. A gente negligenciou, e a negligência é do casal, não é de um, é do casal. A gente negligenciou, e foi um erro. Foi um erro, com arrependimento, e aí você vê no comportamento da pessoa. Isso não é o que acontece na maioria das vezes. Isso não é o que acontece na maioria das vezes. Luiz, eu me recordei agora de uma situação de um casal que eu conheci há algum tempo atrás. Inclusive, hoje são muito meus amigos. E, a princípio, o homem era o meu amigo. E aí, ele se casou. E aí, passou o tempo. Depois de um certo de meses sem vê-los, eu fui numa clínica de estética e encontrei a esposa. E aí, eu toda inocente. Ai, como você tá? Como é que tá fulano? Não estamos mais juntos. E eles tinham uma filha bem pequena. E aí ela foi me contando e citou a pessoa com a qual ele havia traído, né? O esposo havia traído. E eu, com fulana? Mas vem cá. Aí, enfim, separaram e tal. Aí eu, não me pergunte por quê, mas naquele momento eu falei, mas por que você não vai atrás do seu marido? Por que você não conversa com ele?
Você nunca parou para pensar que vocês tiveram problemas e que isso pode ter levado... Que a cabeça do homem é muito diferente da nossa. E às vezes, e eu não tô passando a mão, passando pano, não. Mas às vezes ele vai distrair e sai com a pessoa, conversa. Eu não tô julgando nem nada. Mas eu cheguei a falar para ela assim, talvez, nesse momento, a única opção que ele tenha seja ela, nesse momento. Meses se passaram, depois ela me manda, queria falar comigo de todo jeito, tal, para me dar um presente. Porque ela ouviu aquele conselho, foi atrás e foi mexer na situação. E, efetivamente, ela viu que, naquele momento, ele estava com ela porque havia tido esse corte no relacionamento deles e, entre aspas, a opção que ele tinha ali de ter alguém era ela. O homem vai sempre seguir o caminho que a gente der. O homem não vai pensar no caminho do relacionamento. Hoje, o casamento deles é um casamento lindo. Lindo. E foi Deus ali, né? Atuando por meio de você. Eu falo assim, ali é lindo e é real. Foi Deus de ter deixado o passado. Tiveram outra filha e hoje vivem muito bem. Apaixonadíssimos. Então, o homem vai dar o caminho. É a gente que dá o caminho. Então, quando você começar a pensar assim, esse cara não tá me tratando bem, esse cara tá sumindo, esse cara não me merece, que caminho que você deu para ele seguir? É bem provável. Ah, agora a culpa é da mulher. Não é culpa, é caminho. É caminho. O homem tá pensando em como ganhar dinheiro. Ele não tá pensando como transformar o relacionamento em algo extraordinário. Não tá. E é óbvio que existem... Mas a gente via que no caso deles era uma coisa assim que... Acho que levou aquilo ali. Não era algo que não é um cara sacana que gosta de trair e tal. Não. Foi um erro. Um grande erro. O mais grandioso, inclusive, dela e dele também, foi ter deixado aquilo ali para trás. E a vida agora, a gente não toca no assunto, a gente não fica voltando naquilo ali. E, infelizmente, aconteceu, mas que deu para o casal seguir. Óbvio que... E mais a gente fala família assim, recuperada. A gente fala assim, tão radical. Eu não perdoaria. Quando você é mais jovem, você é tão radical com tudo. Mas com o tempo você vai... Tem algumas coisas que pesam. Exatamente, analisando umas e outras coisas. Vou fazer mais uma pergunta para a Luísa, que estou amando. Vamos, para a gente finalizar, que hoje eu dou aula. Pronto. Hoje eu dou aula para as minhas meninas. Para a gente colocar a nossa última pergunta, então. Vamos. Não, isso daqui não, que a gente já falou. Escolhe a boa. Vou colocar aqui. Como uma mulher pode identificar seus pontos fortes em um relacionamento e usá-los para criar um vínculo mais forte, mais saudável? Como agora é uma questão mais da gente... Eu gostei da listinha. Amei você dando a dica de fazer uma listinha. Se conhecer, né? Então... Daquilo que é negociável, que é inegociável. A gente tem um lado de luz e a gente tem um lado de sombra. É importante que a gente olhe para os dois. Então, no nosso lado de luz, tem lá os nossos pontos fortes, as nossas características internas e externas também, que são favoráveis. Então, eu sou comunicativa. E aí a gente tem que ter esse olhar amoroso pra gente. Então, imagina que uma pessoa que te ama muito tá falando para você. Você é assim. Su, você tem isso. Essa característica é sua. Olha essa habilidade. Então, seja você, essa pessoa boa, essa pessoa que te conhece, que te ama. Imagina Deus falando para você, né? Um pai bom que tá olhando para a filha dele e falando, você tem essas habilidades, esses talentos, essas características em você. Faz uma lista disso. Mas não deixa de olhar também para o lado de sombra. Porque o nosso lado de sombra, muitas vezes, a gente costuma colocar embaixo do tapete. Ele se revela numa briga, numa discussão, a gente passa 3 dias sem se falar, ao sexo de reconciliação e finge que nada aconteceu. Isso não resolve, né? O lado de sombra, a gente tem que olhar. Eu sou brava? Eu sou agressiva nas minhas palavras? Eu fico guardando e depois eu vomito tudo? Então, anota isso. Eu sou impaciente, eu preciso melhorar minha comunicação. Anota isso. Escolhe uma coisa só para trabalhar. Não fica se chicoteando também. Usa o seu lado de luz para potencializar, para ser estratégica. Antes de sair de casa, é muito legal ler essa listinha, olhando ali, nossa, é mesmo, né? Eu sou uma pessoa boa, eu sou comunicativa, eu tenho várias amigas, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer amizade, eu sou determinada, eu sou paciente, eu sou o quê? Eu já viajei para vários lugares, eu tenho assuntos interessantes para conversar, eu trabalho numa área que é muito legal, que me dá repertório para conversar com as pessoas. Então, eu tenho ali. E antes de sair de casa, eu posso ler aquilo para fortalecer minha autoestima, minha autoconfiança, lembrar quem eu sou, né? E, claro, a gente também pode escolher quem a gente vai ser. A gente não está preso aqui num quadradinho. Quem você quer ser? Lá atrás, eu escolhi. Eu queria ser essa pessoa. Palestrante, treinadora, com uma comunicação muito legal, que fala bem, que tem uma dicção boa. E eu não tenho nenhum pudor, nenhuma humildade de falar isso, porque é o que eu sou.
né? E eu sou muito boa no que eu faço. Mas por quê? Lá atrás eu escolhi e tracei esse caminho, eu trilhei isso, eu fui atrás dessas habilidades. Então, o que essas mulheres querem ser? O que você quer ser, sabe? Essa é uma pergunta pra gente fazer todo dia. E tem várias coisas do meu lado de sombra que todos os dias eu falo no positivo. Eu sou muito impaciente, eu sou muito brava, eu sou muito... eu perco a paciência muito, eu explodo, né? Eu sou muito explosiva. Então, hoje, por exemplo, eu fazer uma reunião com o meu time, que eu falei, eu não aguento mais esse negócio, não, eu vou desligar. Vocês estão entendendo o que eu falo, né? E aí, essa menina que trabalha comigo, ela falou assim, Luísa, eu te ouvi e agora eu preciso que você me ouça. Eu não quero te ouvir, eu não quero te ouvir. Eu já tava ignorante, eu tenho esse lado de sombra. E aí, o que eu saio da reunião, aí eu dou uma choradinha, penso, que merda, já trabalhei tanto esse autoconhecimento e ainda continuo nessa situação. E tá tudo bem. Tá tudo bem, é assim mesmo, eu vou melhorar a cada dia. E aí eu fico lá repetindo pra mim, eu sou paciente e calma, eu ouço a minha equipe, eu tenho tranquilidade para fazer uma reunião, odeio fazer reunião, eu tenho preguiça, mas, né? Aí eu vou falando isso pra mim e isso aos poucos vai internalizando, eu vou trabalhando, eu vou fazendo melhor a cada vez. Cada oportunidade é uma oportunidade pra gente fazer melhor do que antes. Farei a minha listinha. E estarei na sua turma, não tenha dúvida de me inscrever lá na pré-inscrição. Então, fica tranquila que nós vamos fazer isso no módulo 1 juntas. Porque, olha, eu tô Esse muito é tema feliz. do módulo 1, os critérios de um relacionamento. Farei com todo carinho. Luísa, preparei um presente para você. Opa! Quem vem aqui neste podcast acaba levando uma lembrança. Eu sempre entrego a lembrança no início. Mas a nossa conversa foi tão bacana, eu queria tanto conversar com você, eu queria tanto te ouvir, que eu falei, meu Deus, depois eu vejo o negócio da nossa lembrança, espero que você receba com muito carinho. Eu recebo com muita alegria, com muita honra. Tem a ver com o nosso projeto das onças, somos todas onças. Somos todas onças. É para mostrar que somos onças, guerreiras, né? Posso abrir já? Pode, deve. Gente, E tem aí um monte de coisa aqui dentro, Brasil. Alô, podcast. Alô, como é que chama? Spotify, você não tá vendo? Vai lá no YouTube para você ver. Essa é uma camiseta do nosso projeto. É muito presente, Brasil. Espero que você goste. É o cartãozinho do projeto, para depois você conhecer um pouquinho. Uau! Somos todas onças. A caneta de onça. Caneta de onça. Sucesso. Meu copo, que Lara Maria vai adorar. Não, minha filha não tem Maria, gente, mas todo mundo é Maria. Você é Su Maria agora. Temos aqui Ai, que lindo! É uma sacola, para você que não tá vendo e tá só ouvindo, tem uma sacola com penduricalho de coração feito de crochê, muito lindo, com um ursinho! Gente, de crochê também. É a oncinha, para você lembrar da gente, do nosso podcast. Que coisa mais linda! Essas coisas eu tenho que guardar. Se Lara Maria vê... E, gente, ganhei uma camiseta. Agora você A camiseta diz o quê? Não aceite machismo disfarçado de piada. Nossa, muito boa essa mensagem. Lindo, lindo, lindo. Somos todas onça. Que lindo, olha aí. Nossa, obrigada, recebo com muita alegria, é uma honra. Obrigada pelo convite. Muito amada, que a gente ficou assim, em êxtase, em alegria. Quando a Luísa vai vir ao podcast, a gente tem muita mulher que precisa de um carinho, de uma atenção, de uma força, de uma inspiração. Você é muito inspiração. Seu trabalho é lindo. Como eu falei, tem uma questão muito social também. Seja bem-vinda quando você quiser vir. As portas estão mais do que abertas para você. Ai, gente. Peraí, deixa eu guardar meus presentes de volta. Eu que agradeço muito. Lindo o trabalho que você faz. Obrigada. Ajudando mulheres, né? Eu também estou nesse trabalho de ajudar mulheres. E que a gente possa realmente colocar essas mulheres no lugar que elas merecem, num pedestal, num relacionamento extraordinário, com uma vida de impacto, para que elas sejam felizes, para que elas realizem os sonhos delas e das pessoas que estão ao redor delas. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, você é incrível. Incrível! E esse podcast é de utilidade pública. Gente, muito obrigada mais uma vez. Todo mundo que está assistindo, o pessoal do Spotify. Revejam essa entrevista mais muitas vezes, porque tem muito conteúdo valioso. A Luísa está com uma turma nova de treinamento, né, Luísa? Começa hoje, dia 26. Começa hoje, Mulheres de Impacto, turma 28 já. 28. E o Instagram dela tem muito conteúdo bacana, muito, muito, muito. Você passa horas ali vendo os vídeos e todo o material que é produzido. Parabéns. Você Obrigada. Não é a Luísa... não é à toa onde você chegou, porque você realmente faz um trabalho muito bacana. Muito obrigada por existir. Obrigada, eu que agradeço. Um beijo, muito obrigada. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.